Nós nos sentimos presos, mas só a verdade pode nos libertar. Alô, amados, tudo bem? Eu estou aqui novamente para a gente falar sobre um tema que é um tema muito triste, né? Que é sobre a desassociação. Mas antes disso, eu gostaria de deixar um texto para reflexão. O texto de Lucas 10, de 25 a 37, né? Um texto que tem uma essência fora do comum, aonde um doutor da lei falou: Senhor, o que devo fazer para ter vida eterna? Olhe que ele fez uma pergunta direta a Jesus. A Jesus disse: a que dizeis? A ele: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse: dizeis bem. Mas ele voltou e perguntou: Senhor, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, ele iniciou a parábola do bom samaritano, que é bem conhecida, mas tem uma essência fora do comum, no qual ele utilizou um mercador que foi saqueado e mais três personagens, que seria um sacerdote e um levita, onde ambos não se moveram de amor nem terna compaixão para ajudar a pessoa que foi vitimada. E utilizou o samaritano, né, que era rejeitado por ambos e que se moveu de terna compaixão e amor e cuidou dele e levou para a hospedaria. E Jesus perguntou: qual dos três foi o próximo dele? Ele falou: o terceiro. Ele falou: então vá e faça o mesmo. Ele não condicionou a gente à pregação, ele não condicionou a gente à religião, e sim, simplesmente amar, né? Amar é uma coisa que todas as pessoas, ela tem dentro dela, ela pode fazer, né? É uma coisa que nos dá prazer, é fazer o bem às pessoas. Pensem nisso. E agora vamos para o nosso tema. O texto analisado hoje em questão é 1 Coríntios 5:11, né? Um texto que é utilizado como base para a desassociação. Devido a tanto sofrimento envolvido, eu resolvi fazer uma pesquisa bastante profunda. O texto diz: mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou seja, ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer comam com tal homem. Então, observe que ele usou aqui convivência. Mas bora ver o significado de convivência? Significado de convivência. Substantivo feminino, ação ou efeito de conviver. Modo de vida em que se pode compartilhar. Vida em comum, convívio diário. O relacionamento estabelecido entre pessoas que convivem diariamente. Convívio próximo e contínuo, intimidade. Ação de coexistir no mesmo local, de maneira harmoniosa. E aqui embaixo tem a etimologia da palavra convivência. Sinônimo de convivência. Convivência é o sinônimo de convívio e intimidade. Antônimo de convivência. Convivência é o contrário de desconvivência. Definição de convivência. Classe gramatical, substantivo feminino. E aqui tem a separação silábica, né? E também o plural, que é convivências. Vamos ver um exemplo prático da palavra conviver?
Então, eu recorri à tradução interlinear do grego para o inglês, o qual foi feito pela Organização das Testemunhas de Jeová. Ali no texto 11, eu extraí o inglês e coloquei no Google para ver se o significado da palavra corresponde realmente ao que está na tradução do Novo Mundo. Então, vamos recorrer ao Google Tradutor? O texto de 1 Coríntios 5:11 diz assim: Agora, mas eu escrevi para você para não se misturar com alguém que possa ser nomeado irmão, fornicador ou cobiçoso, ou idólatra, ou injuriante, ou bêbado, ou ladrão, para que não mais possa estar comendo com, né? Ou seja, comendo com eles. Então, observe aqui que eles utilizaram aqui o verbo misturar no grego, né? Que é o significado correto da palavra. Não se misturar, que tem o mesmo significado de não se confundir. Vamos ver o significado da palavra misturar. Misturar. Significado de misturar, verbo transitivo, juntar, coisas diferentes, embaralhar, confundir. Verbo pronomial, reunir-se com, mesclar-se, aliar-se a pessoas de nível social diversos. Sinônimos de misturar. Misturar é o sinônimo de baralhar, confundir, desorientar, despistar, enlear. Definição de misturar. Classe gramatical, verbo bitransitivo, verbo pronomial, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Tipo de verbo misturar regular, separação silábica, como vimos aí. Vamos ver o exemplo na prática? Vamos ver? Será que alguém é capaz de separar fruta por fruta e gelo depois de misturado? Vamos verificar como em outras publicações, né, ou traduções bíblicas vertem? Notem. Então, vamos verificar em destaque algumas traduções, tá certo? A nova tradução na língua de hoje destaca assim: não deve ter nada a ver com ninguém. Nova versão internacional, não deve associar-se com qualquer. João Ferreira de Almeida recebida, que não vos comuniques com aqueles. João de Ferreira de Almeida, corrigido e fiel, que não vos associe com aqueles. E a Bíblia, King São James, diz que não vos mantenhais na companhia. Agora, eu gostaria de citar a Despertai, de 8/9 de 1996, com o título O Conceito da Bíblia, porque a desassociação é um ato de amor. E também é chamado de excomunhão. Então, eu separei o trecho dessa Despertar de 8/9 de 96, a página 26, que diz assim: Contudo,
Muitos talvez se surpreendam de saber que, entre as testemunhas de Jeová, a desassociação, o equivalente da excomunhão, é levada a sério. Admitidamente, não é fácil tomar essa opção, mas é uma provisão amorosa. Como assim? Agora, finalizando com a bomba que vai deixar muitas pessoas perturbadas, né? E se eu contar para vocês que no ano de 1947 foi lançado uma Despertai, 8 de janeiro, na página 27 e 28, no qual a Organização de Jeová condena ferrenhamente a excomungação, que é desassociação. E eu gostaria de dar esse mérito a Wagner de Souza, nosso Raposa de Fogo, onde ele conseguiu localizar em inglês e traduziu para a gente. Eu conferi tudo, né? Porque é minha forma de me certificar, né? De tudo que eu faço. E eu gostaria de ler um trechinho para vocês e a outra parte eu vou deixar narrar. Ela diz assim: se você é uma das 138 milhões de pessoas no mundo que nasceram e cresceram como protestantes, então você já foi excomungada pela hierarquia católica romana. Isso significa que você é visto como o mais negro desprezo pelo Vaticano, sendo amaldiçoado e condenado com o diabo e seus anjos, diz a Enciclopédia Católica. Imagina aí, gente. Eu vou deixar mais um trecho narrado para vocês escutarem, tá certo? Notem. Você também está excomungado. Então, esse trecho daqui, ele critica duramente a Igreja Católica, né, por utilizar o método de excomunhão. Mas o trecho que me chamou mais atenção, eu vou ler para vocês, que diz assim: esta é a lei canônica que a hierarquia católica romana procura impor sobre o pretexto de que é a lei de Deus. A autoridade para a excomunhão, eles afirmam, baseia-se nas escrituras de Cristo e dos apóstolos. Conforme encontrado nas seguintes escrituras: Mateus 18, de 15 a 19, 1 Coríntios 5, de 3 a 5, 16, 22, Gálatas 1, 8 e 9, 1 Timóteo 1, 20, Tito 3, 10. Mas a excomunhão da hierarquia, como uma punição e remédio medicinal, a Enciclopédia Católica não encontra apoio nessas escrituras. De fato, é completamente estranho aos ensinamentos da Bíblia, conforme Hebreus 10, de 26 a 31. Se lá, em 1947, a Organização das Testemunhas de Jeová não achou que a Igreja Católica tinha apoio, né, para praticar a excomunhão, e hoje ele utiliza até os mesmos textos que ele dizia que não tinha base. Então, gente, essa organização tem credibilidade? Vocês que continuam rejeitando seus familiares, reflitam sobre isso. 1 Timóteo 5,8 diz: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família,
negou a fé e é pior do que os que não creem. Agora, vamos chegar a uma conclusão. Pelo menos eu vou chegar à minha, né? Que tendo em vista que a palavra aplicada a esse texto, tanto de 1 Coríntios 5:11, como de 2 Tessalonicenses 3:14, seria a palavra confundir ou misturar, que tem o mesmo significado e está em harmonia com a tradução interlinear do grego para o inglês da própria Organização de Jeová. E foi utilizada uma palavra que não faz parte, né, do sinônimo, nem de misturar, né, e nem de confundir. Foi utilizada uma palavra que abraçasse aquilo que ela queria que as pessoas fizessem dentro da organização, que seria perder totalmente o vínculo de amor com seus familiares. Ato de desamor e de crueldade. Porque tanto a parte de quem está na organização como a de quem está fora é muito sofrimento, é muita dor. Algo que de maneira nenhuma está em harmonia com a palavra de Deus. E outra coisa também para a gente parar para observar. Tem outras traduções que vestem a palavra deixar de se associar, mas porém ela não utiliza para alienar a família de ninguém, só a organização. Então é algo para que a gente pare e pense. Por que não foi utilizado a palavra confundir e misturar, que é algo bastante significativo, que misturar significa claramente andar da mesma forma que aquela outra pessoa estava andando. Para se confundir, eu tenho que estar parecido com aquela pessoa. Não tem nada a ver com conviver. Não tem nada a ver com associar. Eu gostaria de vocês, que são da Organização de Jeová, que veja a Bíblia como realmente ela é. Não se deixe manipular. Não destrua seu laço de amor com sua família. Por quê? Porque você vai precisar da sua família e a organização, ela não ajuda a ninguém. Quando um idoso envelhece, ele vai parar e são acolhidos por lares católicos ou espírita ou de outras denominações, porque a própria organização, ela não tem lugar para acolher essas pessoas. E a Bíblia diz que a religião aprovada por Deus, né, não é que ele criou a religião, mas a que é aprovada é aquela que cuida dos órfãos, eles não, e que cuida das viúvas, né? Não tem projeto nenhum nesse sentido e não se corrompe. Então, vamos prestar atenção na palavra de Deus, levar em conta o texto de Romanos 3:4, que diz: de maneira nenhuma seja todos os homens mentirosos e Deus verdadeiro, para que a gente venha se justificar em sua palavra e vença quando for julgado. Tá certo? Pense com bastante carinho em relação a isso que a gente abordou aqui, que é um assunto que traz muita dor e muito sofrimento. E eu digo a você porque eu faço parte dessa estatística tão triste. Tá certo? Conforme a Sentinela de 1º/2 de 1998, é o melhor Novo Testamento interlinear disponível. Agora vai ficar a pergunta: por que não utilizou a palavra conforme o texto grego, confundir ou misturar? Porque não atendia à necessidade religiosa?